Hoje nós vamos falar de triângulo. Bem, o que é que a gente pode definir como triângulo? É um polígono de 3 lados, ou eu posso dizer é um polígono de 3 vértices, ou então eu posso dizer um polígono de 3 ângulos, que isso nós já estudamos. Os lados, ó, AC, BC e AB, 3 lados. Ou então os vértices A, B e C. Os 3 ângulos, ó, ângulo A, ângulo B, ângulo C. Tanto faz, tá? Aí nós temos, como é que a gente indica um triângulo? Faz o desenho de triângulo, ó, e bota as 3 letras, os 3 vértices, tá? E duas observações muito importantes. Quando a gente for representar as medidas dos lados, nós fazemos da seguinte maneira. Ou vamos escrever o valor da medida, claro que a gente tem que medir com a régua, tantos centímetros. Ou então, quando a gente for usar com letras minúsculas, sempre é assim, ó. Se este vértice é o A, eu escrevo o lado oposto como A minúsculo. Se o vértice aqui é B, o lado oposto eu uso B minúsculo. Se o vértice aqui é C, o lado aqui, ó, C minúsculo. Sempre assim, tá? E a outra observação é que a soma dos 3 ângulos internos, os 3 ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. 50, 70, aqui só pode ser 60, porque 50 mais 60 mais 70 dá 180. Então, você vai somando os 3 ângulos, sempre vai dar 180 graus. E nós vamos ver a classificação dos triângulos. Os triângulos, eles são classificados com relação a 2 tipos. Uma, quanto aos lados. Quanto aos lados, o triângulo ele pode ser chamado de escaleno, isósceles, equilátero. Um triângulo ele é chamado de escaleno se as 3 medidas dos lados forem diferentes. Observe que aqui tem só um traço, aqui tem 2, aqui tem 3. A quantidade de traços mostra que o lado é ou não igual. Pode ser igual, pode ser diferente, ó. Se aqui só tem um traço, é uma medida. Se aqui tem 2, já é outra medida diferente dessa. Se aqui tem 3 traços, essa medida é diferente dessa e é diferente dessa. Então, triângulo escaleno é um triângulo que tem todos os 3 lados de medidas diferentes. Isósceles. Observe aqui os tracinhos. Um traço, 2 traços. Veja que aqui, ó, esses 2 lados, eles têm medidas iguais, congruentes. E esse tem medida diferente. Então, o triângulo isósceles é um triângulo que tem 2 lados iguais, lógico que um vai ser diferente. E no triângulo isósceles, o lado que é diferente sempre é chamado de base. Isso não quer dizer que a base tem que ser sempre embaixo. Pode ser de lado, pode ser em cima, tá? O lado diferente de um triângulo isósceles sempre é chamado de base. E os ângulos da base, que são esses aqui, ó, esse e esse. A base é essa, ó, nesse triângulo. Então, eles têm sempre medidas iguais. Ou seja, se aqui é 40, aqui é 40. Se aqui é 25, aqui é 25. E o ângulo que é diferente, ele é chamado ângulo do vértice. E você identifica o ângulo do vértice sempre o ângulo que está entre os lados congruentes, ó. Os lados que têm medidas iguais, sempre é o ângulo congruente. E o triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais, ó.
um traço, um traço, um traço. Eu poderia botar 2, 2 e 2, 5, 5 e 5. A quantidade de traços sempre diz que os lados têm medidas iguais. E no triângulo equilátero, todos os ângulos internos, este e este, são iguais a 60 graus. Ó, 60, 60, 60. Somando 180. Isso quanto aos lados. E quanto aos ângulos? O triângulo ele pode ser classificado quanto aos ângulos em 3 tipos também. Ó. Acutângulo, obtusângulo, retângulo. Esses nomes são muito parecidos com aqueles nomes que nós estudamos lá em ângulos. Ó, acutângulo vem de agudo. Ou seja, os 3 ângulos são menores que 90 graus. Obtusângulo, ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que tem medida maior que 90 graus. Então, retângulo, retângulo vem de reto, ou seja, 90 graus. Então, só recordando. Triângulo acutângulo. Os 3 ângulos são agudos. Triângulo obtusângulo. Um é obtuso. Os outros são menores que 90. Retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto. Ó, aqui é um, aqui é um, aqui são 3. Só no triângulo retângulo que nós temos os nomes dos lados. Ó, observe, se aqui é o ângulo 90 graus, os lados vizinhos, adjacentes, são chamados cateto, cateto. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado hipotenusa. Tá certo, pessoal?